De janeiro a maio deste ano, 933 pessoas foram internadas em Ipatinga por causa de problemas no coração. Os números poderiam ser bem menores, de acordo com os especialistas, se cuidados básicos com a saúde, como caminhadas e uma alimentação equilibrada, fossem uma regra a ser cumprida no dia a dia. Há 20 anos, Dona Elga convive com uma rotina de tratamento. Toma 24 comprimidos por dia, além de ter uma alimentação controlada e fazer hidroginástica. A costureira tem uma doença cardíaca chamada angina. Já sofreu 2 infartos, foi submetida a 10 cateterismos e 4 angioplastias. A última, na semana passada. A gente tem uma vida muito debilitada e tem que fazer o possível e impossível para não entrar em depressão. De acordo com especialistas, o aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento da população transformaram as doenças cardiovasculares em uma das principais causas de morte no país. Os fatores de risco são sedentarismo, má alimentação, cigarro e bebida alcoólica. Um último levantamento feito pelo Ministério da Saúde no Vale do Aço diagnosticou que a mortalidade por doenças cardiovasculares na região é de quase 25%. No Hospital Municipal de Ipatinga, este índice é bem parecido. Dos 166 óbitos dos últimos 4 meses, 40 foram de pacientes que sofrem do coração. E para prevenir, medidas simples como uma caminhada são bem-vindas. Por que a senhora está caminhando? É prescrição médica, né? Por causa da diabetes e da hipertensão. Se eu não caminhar, as coisas não funcionam, né? Principalmente por causa da saúde. Mas faz bem. Quando eu paro, eu noto que eu tenho cãibra, tenho dormência nas mãos. Então eu tenho que mesmo caminhar todo dia. Quando o caso é considerado mais complexo, o acompanhamento torna-se necessário. Esta clínica faz trabalhos de reabilitação cardíaca em pacientes encaminhados pelos hospitais. A dona Terezinha tem 49 anos e sofreu um infarto no mês de janeiro. Precisa praticar os exercícios físicos 3 vezes por semana. Eu estava em casa, tinha largado serviço, eu tinha saído com minha irmã e eu comecei a sentir dor. Aí foi com a dor horrível e eu já fui imediatamente para o hospital, porque a minha mãe já estava internada com problema de infarto também. Aí eu já fui direto para o hospital. Eu cheguei lá, o médico falou que era infarto. E esta fisioterapeuta faz um alerta. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, mesmo aquelas pessoas que infartaram e já começam um exercício físico com supervisão, elas têm uma melhor qualidade de vida, uma maior sobrevida para elas. E para saber como manter a saúde do coração em dia, recebemos hoje em nosso estúdio o médico cardiologista Guilherme Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Qual o segredo para um coração forte? Olha, eu acho que a maior mensagem é prevenção. Então a gente tem que saber, né, a nossa história, os nossos pais se já ficaram doentes e os nossos hábitos de vida que cada vez mais são importantes. Se a gente está fumando, se a gente está mantendo níveis de atividade física adequados, o tipo de alimentação que a gente está ingerindo, são mensagens que a gente sempre ouve e que o maior desafio é colocar tudo isso em prática. Por falar em hábitos aí, o senhor disse muito bem, né? A questão do sedentarismo mata, né, doutor? Realmente hoje, né, tem tudo, a gente tem que comprar, pagar, mas fazer uma caminhada, ser ativo, praticar um esporte, é uma elixir da juventude, né? Então é importante esse tipo de hábito, que isso na verdade protege a gente dessas doenças tão graves e que matam, e são aí as estatísticas para comprovar. Agora, quando na família já há um histórico de pessoas com problemas cardíacos, já serve de alerta ainda mais para os demais membros da família? Olha, com certeza, a genética, a gente hoje procura cada vez mais entendê-la, mas a gente vê que com todo o evoluir da ciência, ela ainda é um dos grandes fatores relacionados com o aparecimento dessas doenças. Muitas vezes a gente não pode combater essa genética, o que a gente tem que fazer é realmente saber dos casos na família, morte em parentes novos, casos das doenças, infartos na família e passar então a prevenção, já que a gente passa a ser um grupo de risco importante por ter caso de infarto na família. Doutor, essas doenças como diabetes, hipertensão têm atingido crianças também, gente muito mais nova do que se imagina, né? Que a gente pensa só em atingir pessoas mais velhas, mas as crianças também estão tendo problema com isso. Olha, hoje a sociedade, todas as faixas etárias estão sendo acometidas por esses fatores de risco.
Então, o problema da obesidade infantil, o sedentarismo da criança que para de jogar o seu futebol, praticar o seu esporte, andar de bicicleta e está ali no videogame, não tendo atividades físicas. Então, esse obeso infantil é o grande fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Agora, o número de pessoas atendidas, internadas nos hospitais aqui da região do Vale do Aço, são preocupantes mesmo em relação aos problemas cardíacos? Olha, com certeza, porque a gente sabe que elas matam mais. E a prevenção passa a ser um papel fundamental de cuidado. O fato de essas doenças estarem indo aos hospitais, de certa forma, nos chama a atenção de que a prevenção ela tem que ser feita para evitar esses casos graves que acabam chegando às unidades hospitalares. Mas o senhor acha que as pessoas estão mais conscientes sobre a prevenção? Olha, eu acho que no dia de hoje a gente sabe desses fatores, só que o grande desafio é saber, mas a prática da prevenção. Então, o conhecimento muitas vezes ele não vem com a mudança dos hábitos de vida, que é a grande mensagem que a gente tem que deixar de desafiar todos a mudar os seus hábitos de vida. E aí, esses hábitos incluem a questão da alimentação, a questão dos exercícios regulares, 30 minutos de caminhada por dia. Isso, com certeza. São questões que ela pode fazer na rotina e que essa rotina hoje, daqui 10, 20, 30 anos, com certeza vai prevenir que doenças graves acometem essa pessoa. Quem acaba tendo que se submeter a uma cirurgia, a recuperação varia de caso a caso? Hoje a gente tem várias opções de tratamento, tanto de angioplastia, da cirurgia cardíaca, do próprio tratamento medicamentoso, mas cada vez mais a gente lança a mão do exercício físico, da consulta com a nutricionista, da avaliação psicológica, para que realmente a gente transforme essa doença e que ela não cause tanto prejuízo ao indivíduo que ficou doente e que depois vai ter que parar de fazer as coisas que ele faria. Então, é importante juntar exercício físico, controle da dieta, isso tudo hoje ajuda a pessoa que tem a doença. A gente fala na prevenção secundária. Se teve um caso, é melhor evitar outros eventos, outros problemas. Doutor, obrigado pela participação. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E veja a seguir, Iguaçu deixa a Vitória escapar na primeira partida da decisão do